nessa véspera de feriado. Quem diria que teríamos uma véspera de feriado tão movimentada, hein, Gustavo? Pois é, porque a semana estava quebrada no meio, né? Na quarta-feira com feriado e aí na terça-feira para atrapalhar o descanso. É um negócio impressionante. Quem teria nesse momento, Gustavo, você ia completar o seu raciocínio, por gentileza? Não, eu não sei se você falou, eu até peço desculpas porque eu não estava escutando o programa, mas a respeito da operação da Polícia Civil hoje sobre a captura de 8 pessoas. Vamos lá, caso da advogada Brenda, né? Justamente. Vamos lá. Você vai falar disso aí? Não, vamos, você traz as informações, por gentileza. Não, porque é o seguinte, a polícia, pelo que ela demonstrou e pelo que ela falou hoje da operação, foi a operação da Polícia Civil, um negócio muito bem articulado, sabe, Silvio? Eles conseguiram pegar todas as conversas da turma que ia vingar... 90 dias, né, Gustavo? 90 dias, completou hoje. 90 dias. Da turma que ia vingar a morte do rapaz de 19 anos. Que a história, relembrando, é o seguinte, mataram covardemente um rapaz de 19 anos numa vaquejada. No dia seguinte, o cara que matou foi para a polícia, se entregou, tudo, não foi preso, não tinha mandado de prisão, e ele sai da delegacia com a advogada. Quando chega a 100 metros da delegacia, ou seja, quase no perímetro da delegacia, os dois são executados. Antes de você trazer essa cronologia, a gente tem basicamente exatamente essa cronologia pelo delegado, né? Lá de a cidade me ajuda. Santo Antônio do Salto da Onça. Eu não sei se o pessoal da produção vai ter agora esse vídeo pra gente colocar aqui, exatamente o delegado fazendo o resumo dessa cronologia pra gente, portanto, finalizar, e Gustavo traz mais informação. Consegue colocar no ar? Consegue colocar? Exatamente. Vamos lá. Esse pessoal, no dia, foi a Santo Antônio só para executar o crime. Ocorreu um crime 2 dias antes, que foi o homicídio do vaqueiro Vitor, e o homicídio do Janielson teria sido uma resposta a esse crime, assim, uma vingança que fizeram, não uma resposta estatal, mas uma resposta de um grupo extermínio que foi lá para matar uma pessoa que havia sido condenada pelas redes sociais. Porque o Vitor morreu na madrugada do domingo. No final do domingo já estavam nas redes sociais circulando que o homicida seria o Janielson, que era o gordinho das batatas. Na segunda-feira, o Janielson havia ido na delegacia de livre e espontânea vontade, e como a gente aqui não tinha nada substanciado sobre o que perguntar a ele, nós o intimamos para ele voltar na quarta-feira, que era o que a gente ia colher de elementos para poder fazer a oitiva dele. Na terça-feira, ele havia sido encontrado no município de Areis, onde ele estava lá trabalhando numa feira livre, e foi conduzido para a delegacia de Santo Antônio. Quando ele foi conduzido para lá, a irmã dele, que estava em Santo Antônio, foi que encontrou com uma amiga lá e ela disse: olha, seria bom um advogado para acompanhá-lo, já que ele foi conduzido, a gente não sabe o que era, seria bom uma defesa técnica. A doutora Brenda entrou. Exatamente, a doutora Brenda não conhecia o Janielson, e foi nesse instante, quando procuraram algum advogado da região, que ela estava disponível e foi até a delegacia para acompanhá-lo. Então eu realizei a oitiva do Janielson, acompanhado da advogada dele, da defesa técnica dele, onde ele prestou os esclarecimentos dele. Como não havia nenhum mandado de prisão em desfavor dele, ele foi liberado. Mais um caso de muita repercussão, né, Gustavo? E segundo a polícia, aliás, 8 pessoas, né? 8 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Civil. Com muita arma, inclusive tem imagens. A questão de um policial militar, um cabo da Polícia Militar que teria fornecido as armas. E aí, Silvio, como o crime de fato não compensa, porque o que foram fazer? Foram fazer uma vingança sem ser a punição estatal, que é o Estado que tem que dar. E aí ia ser um crime que não ia ter repercussão nenhuma, muito pelo contrário, ia ter uma repercussão positiva. O pessoal da cidade que estava todo revoltado, iria: ai, que massa, ó, o cara que matou, morreu, tá entendendo? E ia ficar por isso mesmo. O problema é justamente isso, que não tem como você, quando entra no mundo do crime, você conseguir medir aquilo que você vai fazer. E acabou morrendo um inocente. E essa inocente era advogada, estava fazendo a defesa técnica.